Hoje vamos fazer a leitura do livro Quem é Quem na Bíblia de Paul Gardner com o texto Jesus Cristo, o Senhor. O nome de Jesus. Jesus é a forma grega do termo hebraico o Josué, que significa o Yahvé, o Senhor, o salva. Sem dúvida, o nome Josué era bem popular nos dias de Jesus, o que explica o uso ocasional da expressão o Jesus de Nazaré, para diferenciá-lo de outros com o mesmo nome. Veja Mateus 26.71 e mais 15 referências. Jesus de Nazaré é a figura principal dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e, em muitos aspectos, também do restante do Novo Testamento. Quando os cristãos estudam o Novo Testamento, observam que Jesus representa também o cumprimento de tudo aquilo para o qual o Antigo Testamento apontava. Jesus, também chamado de Cristo, ou Jesus Cristo, é visto como o Messias há muito esperado e também é considerado o Filho de Davi, ou veja Cristo e Senhor. Podemos ler sobre o significado desse nome em Mateus 1.21, um anjo apareceu a José para anunciar o nascimento e disse, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pode parecer, entretanto, que as pessoas raramente se dirigiam a Jesus como o Salvador. Em sua canção de gratidão pelo nascimento de Jesus, Maria disse, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, ou Lucas 1.47, ou mais, com essas palavras, provavelmente referia-se de maneira geral à obra de Deus, que enviou Jesus para salvar. Os anjos disseram especificamente aos pastores, e na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, ou Lucas 2.11, os samaritanos, que creram que Jesus era o Messias, reconheceram, este é verdadeiramente o Salvador do mundo, ou João 4.42. Esta denominação, contudo, refletiu-se sobre a vida de Jesus, sua morte e ressurreição, suas palavras e ações, e levou os discípulos, guiados pelo Espírito Santo, a entender que Jesus verdadeiramente era o Salvador que seu nome, dado por Deus, indicava. Este artigo pode apenas elaborar um quadro muito limitado de Jesus, mas traz luz sobre alguns aspectos muito importantes, ou seja, quem ele é, sua vida e missão. A vida de Jesus. Existem poucas evidências da vida de Jesus fora do registro bíblico. O historiador romano Tácito menciona os cristãos, que foram chamados desta maneira por seguirem a Cristo, o qual foi morto por Pôncio Pilatos, na época do imperador Tibério, veja Lucas 3.1. Suetônio mencionou alguns judeus que discutiam e criavam tumulto em Roma, instigados por um certo Crestus. Sua referência muito provavelmente era sobre Cristo e os cristãos. Essas discussões, segundo ele, ocasionaram a expulsão dos judeus de Roma, veja Atos 18.2. Existem numerosas alusões a Jesus feitas por rabinos que viveram em períodos posteriores, alguns dos quais dizem que se tratava de um mágico ou feiticeiro. Uma referência feita por Joséfo, o historiador judeu que escreveu para os romanos, fala que Jesus realizou obras maravilhosas ou que era o Cristo ou foi morto por Pilatos e apareceu no terceiro dia depois de sua morte para os que o amavam. Joséfo vai além e diz que até agora, a raça dos cristãos ainda não morreu. Alguns suscitam dúvidas se esta seção dos escritos de Joséfo é realmente genuína ou se foi acrescentada depois por historiadores cristãos. Qualquer que seja a conclusão, entretanto, sobre quais partes são ou não genuínas, certamente existem evidências suficientes em outras fontes que comprovam ser Jesus realmente o Cristo e que os efeitos de seu ministério se espalharam, desagradaram seus oponentes e foi morto por ordem de Pôncio Pilatos. O Novo Testamento, todavia, é sem dúvida a principal fonte de informação. Os autores dos evangelhos dão muita ênfase aos eventos concernentes à vida de Jesus, na forma de uma explicação cuidadosa, dirigida aos que desejam conhecer melhor o Filho de Deus. O nascimento e a infância de Jesus. Os evangelhos falam muito pouco sobre a infância de Jesus. Mateus e Lucas relatam certos eventos sobrenaturais que anunciaram e acompanharam seu nascimento. Um anjo apareceu a Maria e ao seu esposo em diferentes ocasiões. Foi dito a José para que continuasse com sua esposa, embora ela estivesse grávida e ele não fosse o pai. O menino Jesus nasceria da Virgem Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ou Mateus 1.20. Lucas relaciona essa concepção ao poder do Espírito, pelo fato de Jesus ser chamado de o Filho de Deus, ou Lucas 1.35. Por meio de Jesus, o Senhor fazia algo novo para a salvação do mundo.
A humanidade era incapaz de alcançar a própria redenção. Todos pecaram e aguardavam o juízo, mas a intervenção divina proporcionou perdão e salvação. Maria demonstrou captar essa verdade ao proferir palavras que enfatizavam que a salvação em Jesus era inteiramente obra de Deus. A salvação de Jesus era misericórdia para os pecadores e não um direito há muito merecido pelas pessoas justas, de Lucas 1.46, 50, 68, 71, 72 por 2.29, 32. O fato de que Jesus era também o Messias esperado ou o filho de Davi ungido, o qual herdaria o trono, é enfatizado em todos os registros de sua infância, principalmente no Evangelho de Mateus. Os reis magos, ou os sábios, vieram do Oriente para encontrar aquele que é nascido rei dos judeus. Aqueles homens, que não eram israelitas, foram visitá-lo, dirigidos por Deus por meio de uma estrela, a fim de mostrar que a salvação de Jesus e seu reinado teriam um alcance muito além das fronteiras do povo judeu. O fato de Herodes ter ordenado a morte de todas as crianças na área de Belém, numa tentativa de evitar a competição pelo trono, demonstra como as autoridades levaram a sério o nascimento de Jesus, de Mateus 2 de janeiro de 17, também Lucas 1.32, 33 por 2.11. O anjo também indicou a divindade de Jesus, quando disse que ele seria chamado Emanuel, o que significa o Deus conosco, ou Mateus 1.23. João 1.14, 14 mostra que Jesus era verdadeiramente humano e ainda assim preexistente e divino. De acordo com a tradição, Jesus foi apresentado no templo quando era bebê. Novamente é importante notar que este incidente é narrado não simplesmente como a história de uma infância agradável, mas devido ao seu significado para a identificação de Jesus como Salvador e Redentor e ao que foi falado na ocasião sobre seu chamado e sua missão. Simeão identificou Jesus como a salvação de Deus e a luz para iluminar os gentios, enquanto a idosa Ana viu o menino e falou da redenção que tinha chegado a Jerusalém, de Lucas 2.29, 32, 36, 38. Quando Jesus cresceu, a Bíblia diz que o se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, v 40. O único evento mencionado sobre a infância de Jesus refere-se à visita anual que seus pais faziam a Jerusalém e ao templo e a uma clara indicação da consciência que ele tinha de que era o Filho de Deus, com uma missão específica. Quando estava com 12 anos de idade, Jesus foi com seus pais ao templo, mas, na volta, eles o perderam. Encontraram-no no templo, dias depois, diante dos líderes religiosos, surpreendendo a todos com sua sabedoria e as perguntas que fazia. Ao responder às interrogações preocupadas dos pais, disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2.41, 51. A vida adulta de Jesus. Podemos especular que Jesus cresceu e trabalhou como carpinteiro junto com seu pai adotivo, Marcos 6.3. Os escritores dos evangelhos demonstram maior interesse em seu ministério público, que começou quando foi batizado por João Batista, que na verdade é onde Marcos inicia seu evangelho. Ao submeter-se ao batismo, Jesus identificou-se com os homens e mulheres pecadores e comprometeu-se publicamente a uma aliança de fidelidade e obediência ao Pai. Foi ungido publicamente pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele como uma pomba, acompanhado de um pronunciamento público do céu: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo, Marcos 1.10, 11. Aqui, um verso sobre o Messias, no Salmo 2.7, une-se com uma parte de Isaías 42.1, que é uma profecia sobre o servo de Deus que viria. Assim, exatamente no início de seu ministério, a missão de Jesus foi enfatizada pelo Pai, pois seria o caminho do rei e também a trilha da obediência e do serviço a Deus que culminaria com a morte na cruz pelo pecado da humanidade. Imediatamente depois do batismo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás, de uma maneira semelhante à tentação dos israelitas no deserto, na época de Moisés. Onde os hebreus fracassaram tantas vezes, Jesus, que acabará de se identificar com seu povo, venceu, pois não pecou. Rejeitou a tentação de aceitar o reino do Messias nos termos definidos por Satanás. Anulou a tentação de fazer as coisas da maneira mais fácil. Para Jesus, ser o Messias significava seguir a vontade do Pai e foi a palavra de Deus na Bíblia que ele usou para refutar Satanás, Mateus 4 de janeiro de 11 etc. Sua total submissão às palavras e à vontade do Pai seria o caminho escolhido por ele, mesmo que no final o levasse à cruz.
Após a tentação, o ministério de Jesus inicia-se. Primeiramente, com uma breve manifestação na Judéia, mas, depois da prisão de João Batista, Mateus, Marcos e Lucas registram que ele se dirigiu ao norte, para a região da Galileia. Marcos resumiu a mensagem de Jesus: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, ó Marcos 1,15. Durante esse período de proclamação, os evangelistas construíram um quadro das atividades de Jesus, que envolvia uma sequência quase incessante de pregações, conversas, curas e expulsões de demônios. Foi também durante esse período que ele escolheu seus discípulos, os quais o acompanhariam durante todo o seu ministério, Marcos 1,16, 45, Lucas 5, etc. Uma vez que o número de discípulos estava completo, ou seja, 12, Jesus os designou apóstolos, ou Lucas 6 de dezembro de 16. No meio de tanta atividade, era muito difícil não estar sempre cercado de pessoas, mas ele insistia em ter um tempo a sós com o Pai, para orar. Muitas vezes só podia fazer isso quando saía no meio da noite para algum lugar onde não fosse perturbado. Mesmo assim, frequentemente os discípulos saíam à sua procura e o traziam de volta ao trabalho, pois afirmavam que muitos o esperavam por causa de suas obras miraculosas, Marcos 1,35, 37. As obras e as palavras de Jesus provocavam uma resposta imediata por parte de muitos, onde quer que ele fosse. As pessoas ficavam maravilhadas e muitas vezes não sabiam como responder. O povo de Nazaré, a cidade onde Jesus fora criado, rapidamente o rejeitou quando ele leu um texto de Isaías e declarou que aquela profecia se cumpria diante deles, de Lucas 4,16, 30. Enquanto viajava, as multidões o acompanhavam, ansiosas pela realização de muitos milagres. Os líderes religiosos ficavam cada vez mais preocupados, pois viam o povo seguir Jesus em número cada vez maior e percebiam o desafio fundamental que o Filho de Deus fazia às tradições defendidas por eles. Por exemplo, perguntavam por que ele curava as pessoas no sábado, de Marcos 3,16, 20, 30, Mateus 12,18. Os discípulos e até mesmo a própria família de Jesus demonstravam o quão pouco entendiam sobre tudo o que acontecia, Marcos 3,31, 34, 4 de outubro de 20, ou 7,17, 23, 7 de janeiro de 13. O empenho de Jesus, nessa época, não se limitava apenas ao povo judeu. No Evangelho de João, observamos um incidente ocorrido bem no início de seu ministério, provavelmente quando se dirigiu ao norte, para Galileia, depois do batismo, ocasião em que pregou para os samaritanos. Depois de ouvir a mensagem de Jesus, muitos deles ficaram maravilhados com seu ensino e responderam com um entendimento que não era visto entre os próprios judeus. Agora nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, ou João 4,42, veja a mulher samaritana. Mais tarde, durante o ministério na Galileia, quando cresceram as pressões contra ele por parte dos líderes religiosos, Jesus partiu para a região de Tiro, no território dos gentios. Seu encontro com a mulher Ciro-fenícia, durante essa curta viagem, é especialmente significativo. Ela tinha uma filha possuída por demônios. Embora fosse gentia, implorou para que Jesus expelisse os espíritos imundos daquela criança. A resposta de Jesus deu a entender que sua missão era exclusiva ao povo de Israel. A mulher, entretanto, insistiu e demonstrou um notável nível de fé e de entendimento sobre a missão e o poder de Jesus. Ele curou sua filha e revelou novamente que, embora sua atual missão fosse com o povo de Israel, as boas novas do reino de Deus e da salvação de fato seriam para todas as pessoas, e não somente para uma raça. Enquanto sua vida prosseguia, Mateus, Marcos e Lucas registram o próximo ponto importante no ministério de Jesus. Em suas viagens, ele chegou também à cidade de Cesareia de Filipe. Nessas alturas, os discípulos já tinham recebido uma boa dosagem de ensino e visto muitos sinais operados por ele. Assim, Jesus lhes perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Responderam eles: João Batista, outros, Elias, e ainda outros, um dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo, ou Marcos 8,27, 29. Mateus 16,17 registra a resposta de Jesus a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem to revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Os discípulos pelo menos entenderam algo sobre a verdadeira posição de Jesus. Daquele momento em diante, os escritores dos evangelhos nos dizem que ele começou a caminhar em direção a Jerusalém e a ensinar que era necessário sofrer e morrer. Em outras palavras, após ouvir a resposta certa de Pedro, que Jesus é o Cristo ou o Messias, tratou de redefinir aquele entendimento contemporâneo sobre como deveria ser o Messias. Pedro foi totalmente incapaz de aceitar a explicação e objetou fortemente. Sofreu uma repreensão extremamente severa do Senhor: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, ou não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Mateus 16:23. A diferença entre o entendimento que Jesus tinha sobre seu chamado para ser o Messias e a opinião geral tornou-se mais pronunciada à medida que ele se dirigia a Jerusalém. Ao entrar na capital, foi saudado como o Messias pela mesma multidão que, poucos dias depois, desejava a sua morte. Os discípulos fiéis fugiram e o abandonaram quando o sofrimento e a perseguição atingiram o grande clímax durante suas últimas horas de vida. No final, Jesus cumpriria sua missão, todo o propósito de sua vida adulta, totalmente sozinho na cruz, e carregaria sobre si todo o castigo dos homens pecadores, quando até mesmo seu Pai Celestial pareceu abandoná-lo. O ensino de Jesus. O ensino de Jesus abrangeu quase todas as áreas da vida humana. Alguns de seus ensinamentos foram dirigidos exclusivamente aos discípulos, enquanto outros se destinaram ao povo em geral. Alguns ocorreram em confrontos com os líderes religiosos da época, e outros foram explicações sobre os milagres que realizava. Jesus ensinou tanto por palavras quanto por ações. A seguir, abordaremos brevemente 4 das áreas mais importantes de seu ensino e seu uso de parábolas. Sobre si mesmo. O ensino de Jesus sobre sua própria identidade se deu por meio de palavras e ações. Desde o início, ele estava ciente de sua missão e propósito na vida e na morte. Desde o incidente de sua infância, quando, aos 12 anos, revelou grande sabedoria e a necessidade de estar na casa de seu pai, até a afirmação de que suas palavras e obras eram as do Pai, de João 14:10, tudo apontava para sua singular posição como o Filho de Deus. A oração que fez pelos discípulos e por todos que viriam a crer nele, registrada em João 17, revela a profundidade de seu relacionamento com o Pai e a unidade de propósito entre ambos. Sua autoridade era evidente, pois tinha o poder de expulsar demônios e controlar a natureza, como demonstrou ao acalmar uma tempestade. Mateus 8:24-27. Jesus ensinou seus discípulos que, por meio dele, poderiam conhecer a Deus. Quando Filipe pediu para ver o Pai, Jesus respondeu: quem me vê, vê o Pai. Ou João 14:9. Ele enfatizou que suas palavras e ações eram obra do Pai que estava nele. v 10. A análise de seu ensino revela que ele não hesitou em afirmar sua divindade, especialmente em conversas íntimas com seus discípulos. A reação dos líderes religiosos indica que eles começaram a entender suas extraordinárias alegações. Eles o acusaram de blasfêmia ao afirmar que Deus era seu Pai, igualando-se a Deus. João 5:17-18. Em várias ocasiões, Jesus atribuiu a si prerrogativas divinas, incluindo o direito de julgamento, afirmando que todos deveriam orá-lo como oram o Pai. v 23. As chamadas declarações o Eu Sou são expressões claras de sua divindade. Ao afirmar que existia antes de Abraão, referiu-se a si mesmo como Yahvé, e Eu Sou o que sou. Êxodo 3:14. Os líderes religiosos viam isso como uma blasfêmia e tentaram apedrejá-lo. Embora o povo o visse como uma figura messiânica, Jesus esclareceu que seu chamado não era ser um líder político que derrotaria os romanos, mas sim o servo sofredor de seu povo. Após a confissão de Pedro de que Jesus era o Cristo, ele começou a ensinar que era necessário sofrer e morrer. Marcos 8:31. A expressão o Filho do Homem, que usava para se referir a si mesmo, também carregava conotações de autoridade celestial, como mencionado na profecia de Daniel, Daniel 7:13. Quando Jesus falava sobre sua autoridade, era sempre a mais elevada possível, seja em relação ao julgamento, de João 5:27, aos demônios, Marcos 1:27, ou à criação, Lucas 7:8. Seu ensino e ações revelavam que ele possuía uma autoridade que nenhum outro ser humano tinha, pois originava-se do céu.
À medida que examinamos mais a fundo o ensino de Jesus sobre si mesmo, a conclusão se torna inevitável: ele era um homem perfeito que também era Deus. A fé e a confiança em Jesus, tanto como Deus quanto como homem, sem suas palavras, obras e ensinamentos, formam a base do cristianismo. Sobre Deus, o Pai. Já vimos como Jesus enfatizou sua comunhão íntima com o Pai, mas ele também ensinou muito sobre Deus em si. O Pai é o Criador do mundo, de Marcos 13,19, e continua a sustentar e cuidar de todas as coisas, de Mateus 10,29. Sua vontade é soberana e deve ser obedecida por todos, inclusive por Jesus, de Mateus 26,39. Somente o Pai conhece o dia do retorno de Cristo, de Mateus 24,36. Jesus abordou a paternidade de Deus não apenas em um sentido coletivo, como o Pai do povo de Israel, mas também enfatizou a possibilidade de uma relação pessoal com o Pai. Isso é claramente expresso na oração do Senhor, um Pai nosso que estais nos céus, ó Mateus 6,9. Por meio do conhecimento de Cristo, é possível conhecer o Pai, João 14,6-7. Ao falar com Maria após a ressurreição, Jesus disse, de meu Pai e vosso Pai, ou João 20,17. O cuidado de Deus pelos indivíduos é destacado em diversos momentos. Jesus ensinou que o Pai se preocupa com as necessidades de seus filhos, até mesmo com questões cotidianas como comida e bebida, incentivando-os a não se preocupar com o futuro, Mateus 6,31-34. Além disso, Jesus ressaltou uma relação especial entre o Pai e o reino de Deus. O Pai preparou esse reino para os discípulos desde a criação do mundo e cumprirá essa promessa, permitindo que os justos entrem e herdem suas bênçãos. Mateus 13,43, 25,34, ou Lucas 12,31-32. Sobre o reino. O ensino de Jesus sobre o reino de Deus tem gerado considerável debate entre estudiosos, embora sua importância seja indiscutível. Mateus 4,17, o Marcos 1,15, o Lucas 4,43. Ao referir-se ao reino dos céus, ou no Evangelho de Mateus, e ao reino de Deus, Jesus ensinou que esse reinado estava presente e próximo, diretamente relacionado ao seu advento, e se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus, ou Mateus 12,28, ou Marcos 1,14, 15, ou Lucas 11,20. Entretanto, Jesus também ensinou que o reino seria um evento futuro e que seria herdado pelos seus discípulos, Mateus 25,34, ou Lucas 11,2, 22,18. O reino de Deus descreve o governo dinâmico de Deus sobre o mundo, especialmente revelado nas boas novas do advento do Redentor, Jesus. Durante seu ministério, esse governo foi experimentado e revelado àqueles que reconheceram quem ele era. O uso de parábolas por Jesus para ensinar sobre o reino indica que o entendimento vem por meio da revelação, Marcos 4 de outubro de 12. A entrada e a possessão do reino, assim como o direito às suas bênçãos, são limitados àqueles que reconhecem Jesus como Senhor, pedem perdão pelos pecados e se comprometem a servi-lo de coração. Jesus deixou isso claro aos líderes religiosos, afirmando que cobradores de impostos e meretrizes entrariam no reino antes deles, Mateus 21,31-32. A natureza o presente do reino opera silenciosamente entre as pessoas que reconhecem o Redentor, mas Jesus também olhou para o futuro. Um dia, o governo de Deus será revelado a todos. É importante ressaltar que, embora a soberania de Deus se estenda a todos, a participação no reino e a experiência de suas bênçãos são reservadas ao povo de Deus. Quando Cristo voltar, todos se dobrarão diante dele, Filipenses 2,10. Naquele dia, Jesus será revelado como Rei e julgará os ímpios. Aqueles que rejeitaram a oferta do reino enfrentarão o juízo. Repetidamente, Jesus advertiu sobre o futuro julgamento e a diferença entre a experiência dos justos e a dos que nunca se voltaram para ele, Mateus 13,37, 43, 25,34, 41. O Antigo Testamento anteviu um tempo em que Deus estabeleceria seu governo perfeito sobre a terra, redimindo Israel e punindo a maldade. Jesus, como Messias, convidou as pessoas a aceitá-lo e ao seu reino, chamando-as ao arrependimento. A consumação final desse reino e a herança de suas bênçãos estão reservadas para o retorno glorioso de Cristo, Mateus 24,30-31.
Os seguidores de Cristo oram, venha o teu reino, ó Mateus 6,10, aguardando ansiosamente o dia em que ele se revelará a todos, trazendo a plena manifestação de sua glória e a libertação do mal e do pecado. O ensino de Jesus sobre o reino não se limitou a longas sessões didáticas ou parábolas, mas se manifestou também em suas obras, milagres, expulsão de demônios, e acima de tudo, em sua autoridade para perdoar pecados, de Lucas 7,48, 50 ou 6,20 26. Sobre o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é evidente em toda a vida de Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito, de Lucas 1,15, o Espírito desceu sobre ele durante o batismo, de Lucas 3,22, foi o Espírito que o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo, de Lucas 4,1, o Espírito ungiu para pregar as boas novas, de Lucas 4,18, e deu-lhe poder para expulsar demônios, de Mateus 12,28. Contudo, Jesus também ensinou muito mais sobre o Espírito Santo. Em 3 dos evangelhos, há um relato em que Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, Mateus 12,22, 32, ou Marcos 3,22, 30, ou Lucas 11,14, 23. Jesus então declarou que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Ele ligou especificamente essa afirmação à expulsão dos demônios, mostrando que sua obra de estabelecer o governo de Deus se manifesta pelo Espírito Santo, e se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus, ó Mateus 12,28. Assim, a obra do Espírito é essencial para o reino de Deus, pois é pelo poder do Espírito que os demônios são derrotados e a obra de Cristo avança. Jesus ensinou que o Espírito Santo opera a regeneração na vida do crente, permitindo que este entre no reino de Deus, João 3,5. O Espírito ajuda os cristãos a adorar a Deus em espírito e em verdade, João 4,24, inspira as Escrituras, Marcos 12,36, e capacita os cristãos a testemunhar com ousadia, Mateus 10,19, 20. Além disso, Jesus prometeu que os crentes receberiam o Espírito Santo individualmente após sua glorificação, João 7,38, 39. Assim, existe uma distinção entre a presença do Espírito Santo durante o ministério de Jesus e sua presença após a ascensão de Cristo à glória. Nos capítulos 14 a 16 de João, Jesus se refere ao Espírito como o Espírito da verdade e o Consolador. Este outro Consolador permanecerá para sempre, e João 14,15, 17. O Espírito convence o mundo diariamente, conduz os cristãos na verdade e interpreta as Escrituras, João 16 de agosto de 13. É prerrogativa do Espírito glorificar a Cristo e torná-lo conhecido às gerações que não o conheceram pessoalmente, e João 16 de dezembro de 16. Fica claro que, em todas as suas obras, o Espírito Santo testemunhará e glorificará Jesus, operando por meio do novo nascimento e explicando a verdade de Cristo, de João 14,26, além de conceder poder aos cristãos para testemunhar, João 15,26, 27. O Espírito Santo será concedido tanto pelo Filho, de João 15,26 e 16,7, quanto pelo Pai, de João 14,16, 26. O uso das parábolas por Jesus. Jesus utilizou parábolas em cerca de 1/3 de seu ensino nos evangelhos, empregando essa forma de instrução com multidões, discípulos e líderes religiosos, Mateus 13,34. As parábolas são histórias extraídas da vida cotidiana, aplicadas para transmitir verdades espirituais. Muitas delas abordavam aspectos familiares à audiência, como a parábola do semeador, que poderia ter sido inspirada por um agricultor trabalhando nas proximidades, de Mateus 13 de março de 13. As parábolas raramente eram alegóricas, os detalhes das histórias não eram significativos, pois cada parábola enfatizava apenas um ou dois pontos principais. Embora tivessem o objetivo de captar o interesse do público, as parábolas de Jesus não eram sempre de fácil compreensão. Em Mateus 13 de outubro de 17, também Marcos 4 de outubro de 12, o Lucas 8 de setembro de 10, Jesus faz comentários importantes sobre a clareza de seu ensino. Após a parábola do semeador, seus discípulos perguntaram por que ele usava parábolas, e ele respondeu que a compreensão dos mistérios do reino dos céus era dada a eles, mas não aos demais. A mensagem das parábolas, portanto, exigia uma resposta e uma mente aberta para ver e crer nesse mistério revelado.
Para aqueles que não respondiam adequadamente, as parábolas serviam apenas para obscurecer a natureza do reino de Deus. Existe, assim, um senso de urgência nas parábolas, exigindo uma decisão da audiência. O reino de Deus é comparado a um tesouro enterrado ou a uma pérola de grande valor, algo que merece ser buscado com fervor. Mateus 13.44, 46. Além disso, Jesus revelou que o reino virá em sua plenitude no final dos tempos. Isso será como uma rede de pesca que apanha toda espécie de peixes, separando os bons dos maus, com uma fornalha de fogo aguardando os perversos. Mateus 13.47 e 50. Embora o governo de Deus, manifestado em Cristo, pareça pequeno agora, crescerá dramaticamente, como na parábola da semente de mostarda. Mateus 13.31, 32. A maior dificuldade para os judeus da época de Jesus não era a expectativa de que o reino de Deus viria com poder, algo que eles já aguardavam. O problema era entender que esse reinado se manifestaria através do sofrimento e sacrifício de Cristo. Sua obra, que parecia pequena e insignificante, era, na verdade, essencial para a revelação completa do reino em poder e plenitude, que se concretizaria em sua volta. Aceitar o reino implica adotar um entendimento novo sobre os propósitos de Deus. O governo de Deus não é imposto, mas oferecido ao mundo através de Cristo. Tornar-se o filho do reino, ou Mateus 13.38, significa crer na revelação de Deus em Jesus e receber a orientação de seu reinado com humildade e confiança, como uma criança, ou Marcos 10.15, ou Mateus 5 de março de 10. As obras de Jesus. Os milagres. Os milagres de Jesus revelam sua verdadeira natureza e o caráter de seu reinado. Ele é apresentado como operador de maravilhas, um homem de grande amor e compaixão, que veio de Deus para cumprir a vontade do Pai. Sua autoridade é evidente em diversas áreas, sobre as enfermidades, como demonstrado nas curas, Mateus 8.14, sobre os gentios, Mateus 8 de maio de 13, sobre a criação, como ao acalmar a tempestade, Mateus 8.23-27, sobre o mundo espiritual, ao expulsar demônios com apenas uma palavra, Mateus 8.28, 34, e, surpreendentemente, sobre a vida e a morte, Mateus 9.18, 26. Essa autoridade não apenas reafirma a divindade de Jesus, mas também indica que o reino de Deus já havia chegado. Aqueles que presenciaram os milagres estavam diante do que é o maior do que Jonas, ou Lucas 11.32, e, assim como nas parábolas, precisavam responder. Eles perceberam a ação de Deus nos milagres e responderam com fé? Reconheceram a glória de Jesus? Compreenderam que os milagres eram os sinais, o termo especialmente usado no Evangelho de João, que apontavam para o reino e o rei. Praticamente todas as manifestações dos milagres mostram diferentes respostas. Após o primeiro milagre, quando Jesus transformou água em vinho em Caná, a Bíblia diz que o sinal revelou sua glória e os seus discípulos creram nele, ou João 2.11. Alguns demonstraram fé antes do milagre, Mateus 8 de maio de 13, outros após, João 2.11, e em alguns casos não houve qualquer demonstração de fé, Mateus 13.53-58. Muitos viam Jesus como um simples operador de milagres, mas não se aprofundavam para aprender e crer nele. É interessante notar que até seus irmãos gostavam da ideia de que ele realizava milagres, João 7.3-4, mas a Bíblia afirma que até os seus irmãos não criam nele, ou João 7.5. A resposta de fé aos milagres significava aceitar o reino de Deus entre eles. Os milagres faziam parte do advento do reinado e representavam as obras do rei, o Messias. Assim, a revelação da glória em João 2.11 e o relato sobre os milagres de Cristo visam que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, ou João 20.31. Quando Pedro creu e andou sobre a água, mesmo com uma fé fraca, reconheceu que estava diante do Filho de Deus, ou Mateus 14.33. A resposta negativa, por outro lado, indicava a relação entre os milagres e o reino. Ao olhar para cidades como Corazim e Betsaida, onde realizou muitos milagres, Jesus viu a falta de arrependimento e comparou-as a Sodoma, advertindo sobre o juízo que as aguardava, Mateus 11.20-24. A obediência de Jesus ao Pai.
Jesus foi enviado pelo Pai, João 3.34, amado por ele, e João 5.20, e sempre dependente do Pai, João 14.28. Os evangelhos mostram que a obra de Cristo envolveu a revelação da mente e da vontade do Pai Celestial. Somente Jesus conhecia plenamente a mente do Pai e cumpria sua vontade, Mateus 11.25, 27, ou Marcos 1.11, ou João 5.30, ou 10.18. As mensagens que proclamou eram as palavras que o Pai lhe deu, ligadas diretamente às obras que realizou, que também foram designadas pelo Pai, e não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. As palavras que vos digo não as digo por mim mesmo, é o Pai que está em mim quem faz as obras, ou João 14.10. As obras de Jesus e suas palavras cumpriam os propósitos do Pai, João 15.15. E suas mensagens eram identificáveis com as palavras do Pai, João 14.24. No jardim de Getsemane, pouco antes de ser preso e crucificado, Jesus orou, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, ó Mateus 26.39. O Filho Eterno compreendia que sua missão, dada pelo Pai, envolvia buscar e salvar o que estava perdido, de Lucas 19.10, e levá-lo à cruz. A caminhada de Jesus em direção à cruz. Jesus revelou muito sobre si mesmo através de seu ensino, milagres e obediência ao Pai. Desde o início, ele sabia que sua missão culminaria na salvação, pois veio para salvar o seu povo dos pecados deles, ó Mateus 1.21. Todos necessitam dessa salvação, ou enfrentarão a ira de Deus no juízo do pecado. Jesus frequentemente enfatizava a necessidade do perdão, perdoando pecados com autoridade, Lucas 7.47, 48, Mateus 16.24, 25, e advertindo aqueles que não respondiam a seus milagres e ensinamentos. O clímax de sua obra seria sua crucificação, um passo essencial em sua jornada para a cruz. Jesus considerava sua missão como o cumprimento das Escrituras, Marcos 9.12, e Mateus 26.24, ou Lucas 24.25, 27. Mesmo diante de oposição, inclusive dos discípulos, ele ensinou que o Messias precisaria sofrer e morrer, Marcos 8.29, 33. Após a confissão de Pedro, ocorreu a transfiguração, onde Jesus foi revelado em glória, conversando com Moisés e Elias, Marcos 9 de fevereiro de 12. Lucas registrou que a conversa versava sobre sua iminente morte em Jerusalém, de Lucas 9.31. Quando chegou o momento, Jesus dirigiu-se resolutamente a Jerusalém, ciente das provações que o aguardavam, Lucas 9.51 ou 17.11, e explicou aos discípulos que essa jornada cumpria as Escrituras, de Lucas 18.31, 33. Ao se aproximar da cidade, Jesus enviou os discípulos para trazer um jumentinho, cumprindo assim as profecias, de Lucas 19.28, 44, ou Mateus 21.5. Sua expulsão dos cambistas do templo também ilustrou a diferença entre o evangelho e as práticas religiosas da época, Mateus 21 de dezembro de 17, 23 e 27. A obra de Jesus só seria completa na cruz, onde ele levaria o peso do pecado e consumaria a salvação. Suas palavras "o está consumado" não eram apenas uma aceitação da morte, mas um reconhecimento de que sua missão estava cumprida e que havia realizado a vontade do Pai até o fim, de João 19.30. A morte de Jesus. A grande obra de Jesus na cruz deve ser examinada para entendermos quem ele é e o que fez por aqueles que confiam nele. Como disse o apóstolo Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, ou 1 Coríntios 1.23. Esta obra é o cerne do compromisso cristão e da fé em Jesus, onde os propósitos de Deus para a salvação são realizados e vemos Jesus como o Salvador. A crucificação. Os romanos condenaram Jesus à crucificação, um evento registrado em todos os evangelhos, Mateus 27.35, 37. Essa morte, extremamente dolorosa, foi precedida de severa tortura, Mateus 27.28, 31. Os procedimentos iniciais foram conduzidos pelos judeus, que temiam seu poder e ensinamentos, desafiando suas interpretações sobre Deus. Após uma audiência no Sinédrio, onde a acusação principal foi blasfêmia, Jesus foi levado ao governador Pôncio Pilatos, Mateus 27 de novembro de 31.
As acusações mudaram para rebelião, com os judeus alegando que ele se proclamava o rei dos judeus. Jesus não negou essa acusação. Mateus 27 de novembro de 14. Sob pressão dos líderes religiosos e da multidão, Jesus foi condenado, apesar do julgamento pessoal de Pilatos. Jesus sabia que sua morte era inevitável. Os evangelhos enfatizam que ele foi para a cruz por vontade própria, reconhecendo a necessidade de seu sofrimento nos planos de Deus. Quando Pedro tentou defendê-lo, Jesus lembrou que poderia pedir ao Pai por legiões de anjos, mas as Escrituras precisavam se cumprir. Mateus 26.53-54 ou João 19.28. Jesus morreu entre dois criminosos, e enquanto a multidão o insultava, Mateus 27.41-44, ele demonstrou sua divindade ao perdoar um dos ladrões arrependidos, de Lucas 23.39-43. Um sacrifício pelos pecados. A morte de Jesus na cruz foi sacrificial, como evidenciado quando João Batista o chamou de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou João 1.29. Na última ceia, Jesus estabeleceu um novo pacto, ao oferecer pão e vinho, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados, ou Mateus 26.26-28. No Antigo Testamento, o sangue dos sacrifícios selava alianças entre Deus e seu povo. A morte de Jesus instituiu uma nova aliança, onde todos conheceriam a lei de forma interna e experimentariam a presença de Deus de maneira mais pessoal, Jeremias 31.31 e Hebreus 8. A relação entre a morte de Jesus e a remoção dos pecados reflete o sistema sacrificial do Antigo Testamento. A obra redentora de Cristo é vista como o cumprimento desse sistema, Romanos 6.10, Hebreus 7.27, ou 9.12, 1 Pedro 3.18. Jesus morreu como um sacrifício expiatório, trazendo reconciliação entre o homem e Deus, Romanos 5.11, ou 2 Coríntios 5.18, 19. Ao morrer na cruz, Cristo se colocou no lugar do pecador como redentor, cumprindo o julgamento legal sobre o pecado para todos que creem nele. Lucas menciona que Jesus morreu num madeiro, lembrando os leitores da maldição da lei, Atos 5.30, ou 10.39, 13.29, veja Deuteronômio 21.23. Paulo ensina que Jesus se fez maldição por nós, resgatando-nos da maldição da lei, Gálatas 3.13. O tempo de sua morte também é significativo. Jesus morreu durante a Páscoa, simbolizando a realização do sacrifício pascual, Lucas 22.15. João Batista e Paulo reconhecem essa conexão, referindo-se a Jesus como a Páscoa que foi sacrificada por nós, João 1.29, 1 Coríntios 5.7. Vitória sobre a morte e Satanás. A vitória de Cristo sobre Satanás e suas forças demoníacas é claramente evidenciada em sua paixão e morte. Ele reconheceu isso ao se dirigir àqueles que vieram prendê-lo, afirmando, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas, ou Lucas 22.53. Contudo, Jesus sabia que sua crucificação resultaria na queda de Satanás. Agora é o tempo do juízo deste mundo, ou agora será expulso o príncipe deste mundo, ou João 12.31. Ao assumir o juízo de Deus sobre o pecado, Cristo removeu o medo do julgamento e da condenação eterna para todos que se submetem à sua autoridade. Essas pessoas estão livres da escravidão imposta pelo medo da morte, ou Hebreus 2.15. Como ser humano, Jesus compartilhou nossas experiências só para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, ou V14. A morte entrou no mundo como castigo para aqueles que seguem a Satanás, evidenciando a pecaminosidade humana e o poder do diabo. A remoção do juízo da morte e do medo que a acompanha é uma prova clara da derrota de Satanás. Ao morrer em sacrifício, Jesus tomou o lugar daqueles que mereciam a condenação. Aqueles que confiam nele não precisam mais temer a morte, pois reconhecem que o poder de Satanás foi quebrado na cruz. A morte não pôde reter Jesus, e assim, o Pai o ressuscitou e o exaltou em glória. Como diz o apóstolo Paulo, tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz, ó Colossenses 2.15. Para todos que creem em Cristo, ocorreu uma transferência, Pai, nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ó Colossenses 1.13. A ressurreição de Jesus.
A Bíblia ensina que Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo Deus Pai. Os evangelhos relatam que a ressurreição aconteceu no terceiro dia, logo após a crucificação, na manhã do primeiro dia da semana, o que hoje chamamos de domingo. Não há descrição detalhada de como Jesus ressuscitou. Embora a pedra que fechava o túmulo tenha sido removida por um anjo do Senhor, Mateus 28.2, isso apenas revelou que a ressurreição já havia ocorrido. Os soldados romanos que guardavam o sepulcro tremeram de medo dele e ficaram como mortos, v 4. As mulheres que foram ao túmulo, foi dito, ele não está aqui, já ressurgiu, e vai adiante de vós para a Galileia, v 6. Ao voltarem, encontraram Jesus, que as saudou e foi adorado por elas, Mateus 28.4 ou 9. Cada evangelho relata eventos diferentes ocorridos naquela manhã, mas todos confirmam a ressurreição. Jesus foi sepultado, mas depois foi visto vivo novamente. Veja também Marcos 16, ou Lucas 24, ou João 20. O fato da ressurreição gerou dúvidas entre os discípulos. Jesus explicou a dois deles, a caminho de Emaús, que sua morte era necessária para que as Escrituras se cumprissem. Eles não o reconheceram até que ele partiu o pão, nesse momento, ele desapareceu de diante deles, Lucas 24.13, 35. O corpo de Jesus, após a ressurreição, era real, mas diferente do que fora antes. As marcas dos pregos ainda estavam presentes, e o Cristo ressuscitado movia-se com liberdade, aparecendo em vários lugares, João 20.27. João descreve que, no cenáculo, Jesus simplesmente se apresentou entre os discípulos, que estavam com medo dos judeus, v 19. Lucas relata que eles pensaram que viam um espírito, mas Cristo mostrou-lhes suas cicatrizes, para que reconhecessem que era ele, o Mestre que tanto amavam. O milagre é ainda mais notável quando consideramos as dúvidas de Tomé, que só acreditou após ver as cicatrizes de Jesus. Quando finalmente o reconheceu, exclamou, Senhor meu e Deus meu. João 20.28. Embora Jesus estivesse em um novo estado, agora reconhecido como Deus, ele ainda era humano, possuindo um corpo material que podia ser tocado, de Lucas 24.39, 1 João 1.1, 3, e comendo junto com os discípulos, de Lucas 24.41, 42, João 21.12. Em várias ocasiões, Cristo apareceu para enfatizar que a ressurreição aconteceu conforme as Escrituras. As testemunhas da ressurreição. Os escritores dos evangelhos se esforçam para estabelecer a veracidade histórica da ressurreição, mencionando muitas testemunhas. O testemunho das mulheres que foram ao túmulo pela manhã é relatado com poucas variações nos 4 evangelhos. Havia testemunhas do túmulo vazio entre os discípulos, como Pedro e João, e também entre os soldados romanos, que temeram por suas vidas, Mateus 28 de novembro de 15. Várias testemunhas ouviram as palavras do anjo, viram Jesus no caminho para Emaús, e o encontraram no cenáculo e na praia da Galileia, João 21 de outubro de 14. O apóstolo Paulo também destaca a importância dessas testemunhas em 1 Coríntios 15.5-8, mencionando que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. O significado da ressurreição. A ressurreição de Jesus validou toda a sua missão de o se fazer carne, ou João 1.14, viver, sofrer e morrer em obediência ao Pai para a salvação da humanidade. O Messias sofredor, que morreu pelo pecado, foi revelado como vitorioso sobre a morte e as forças do maligno. A ressurreição também demonstrou a aceitação de Deus pelo sacrifício expiatório de Cristo e confirmou o cumprimento de muitas promessas do Antigo Testamento, Romanos 6 de agosto de 10, Apocalipse 1.18. A ressurreição física de Jesus tornou-se o centro da pregação cristã, assegurando a salvação e o perdão dos pecados pela fé, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, Romanos 5.9, 10. Além disso, a ressurreição garante que, por meio da fé em Cristo, os cristãos também ressuscitarão e receberão a vida eterna. Atos 4.2, 26.23, 1 Coríntios 15 de dezembro de 34. A glorificação de Jesus.
O termo glorificação descreve toda a obra de salvação alcançada por Jesus por meio da cruz, ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo. O apóstolo João menciona a glória de Cristo de maneira abrangente, e João 12.16, 23, 28, 13.31 e 17.1. No entanto, essa glorificação refere-se mais especificamente à sua ascensão ao céu e à sua exaltação, João 17.5, 1 Pedro 1.21. Após um período em que Jesus viveu na terra e muitas pessoas testemunharam sua ressurreição, ele finalmente retornou ao céu. A ascensão, registrada em Lucas 24.50-53 e Atos 1 de setembro de 11, descreve o retorno de Jesus à glória na presença do Pai. O fato de sua ascensão ter sido encoberta por uma nuvem, ou Atos 1.9, pode indicar essa glória, já que no Antigo Testamento, Deus frequentemente se revelava em uma nuvem, Êxodo 16.10, 24.16. A ascensão também cumpriu parcialmente a oração de Jesus em João 17.5, 24, onde ele pediu que os discípulos vissem sua glória. A glória de Jesus se manifesta na sua exaltação à suprema autoridade, à direita do Pai, onde foi coroado como Rei dos Reis, Filipenses 2 de setembro de 11, Colossenses 3.1 ou Apocalipse 17.14 e 19.16. Do céu, Cristo governa não apenas a Igreja, mas todos os povos e nações, e um dia voltará para julgar, Atos 1.11, Hebreus 9.28 ou 2 Coríntios 5.10, 2 Timóteo 4.1 ou Apocalipse 1.5. A ascensão de Jesus também o qualifica para o papel de sumo sacerdote, permitindo que, como primícias da ressurreição, ele tenha acesso ao céu para todos os crentes, 1 Coríntios 15.20, e envia o Espírito Santo para estar com seu povo, João 7.39, Atos 2.33. A obra contínua de Jesus. A Bíblia ensina que Jesus está vivo no céu, exercendo uma soberania plena como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vigia as nações, seu povo e todo o cosmos. Como Senhor exaltado, que subiu aos céus na presença de seus discípulos, ele distribui as bênçãos do seu reino, resumidas na palavra vida, ou 2 Timóteo 1.1, 10. Jesus também desempenha seu papel de sumo sacerdote como mediador entre Deus e os homens. Ele entrou nos céus, levando consigo todos os pecadores arrependidos à presença do Senhor, intercedendo por nós. Como ser humano diante do Pai, ele representa a humanidade na glória. Dessa forma, completa a obra da redenção que se inicia naqueles que creem, Romanos 8.34, Hebreus 6.19, 20 ou 9.24. Jesus intercede por seu povo com base no sacrifício que fez de uma vez por todas, capacitando-os a receber o perdão. Embora esteja entronizado no céu como Senhor da glória, Jesus continua a operar entre seu povo na terra, por meio do Espírito Santo. Aqueles que pertencem a ele pela fé são guiados pela terceira pessoa da Trindade, que é o sinal de que pertencem a Cristo, mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou Romanos 8.9. Conclusões. Acima, mencionamos alguns dos ensinamentos da Bíblia sobre Jesus. À medida que estudamos as evidências bíblicas, fica claro que os autores do Novo Testamento viam o Antigo Testamento se cumprindo na vida, morte, ressurreição e exaltação de Cristo. Em Jesus, Deus veio ao mundo, verdadeiramente humano, mas sem pecado. Ele é visto como Deus, embora tenha temporariamente colocado de lado algumas de suas prerrogativas para ser o mediador do amor e da misericórdia do Senhor para com a humanidade pecadora. Sua autoridade como Filho de Deus se manifestou em suas curas, exorcismos, pregações sobre o reino de Deus e até mesmo na obediência da natureza. Sua capacidade de perdoar pecados, discernir os corações e confrontar a hipocrisia dos líderes religiosos da época fez muitos questionarem sua verdadeira identidade. Infelizmente, isso gerou medo e culminou em seu pedido de crucificação. No entanto, esse ato representou o cumprimento do plano eterno de Deus, da salvação pela graça. Jesus ofereceu o sacrifício definitivo pelo pecado ao morrer na cruz, completando a obra de salvação e redenção de todos que têm fé nele. Sua ressurreição demonstrou que Deus aceitou esse sacrifício, e sua verdadeira condição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi revelada em sua exaltação à direita do Pai.
Como os cristãos primitivos rapidamente entenderam, a única resposta apropriada é o louvor a Cristo, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. O Apocalipse 5.12.